Quero saudar os amados irmãos, as amadas irmãs, o povo de Deus que nos assiste, os amigos, as amigas, os colegas, com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter um excelente culto no nome santo de Jesus. Que Ele te fortaleça, te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre o seu rosto tudo aquilo que você precisa nessa noite. Tome atenção de cada ato deste culto. Este culto é para você, esse culto é para nós, mas esse culto é principalmente para o nosso Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119 e nós vamos ler dos versos 17 ao 24. Salmo de número 119, do verso 17 ao verso 24. Diz assim, como título, estou lendo na Bíblia a linguagem de hoje, diz assim: quero conhecer a tua vontade. Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre, ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. Tu repreendes os orgulhos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos. Livra-me dos insultos e das zombarias deles, pois tenho obedecido aos teus ensinamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu que sou teu servo, meditarei nas tuas leis. Gosto de pensar nos teus ensinamentos. Eles são os meus conselheiros. Amém. Nós gostamos de pensar nos ensinamentos de Deus. Eles são os nossos conselheiros. E cultuar a Deus é isso. Ouvir os ensinamentos de Deus. Ouvir os conselhos de Deus. As orientações de Deus para nós. Para que possamos sair fortalecidos para aquilo que nós temos a enfrentar no dia a dia, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos bendizê-lo nesta noite, para cultuar com muita alegria aquilo que o Senhor tem para nós. Deus de graça, de bondade, misericórdia e poder, nós queremos nesta noite, Pai, engrandecer o seu santo nome, Pai, bendizer a tua presença, Pai, e abençoar cada pessoa que está nos assistindo neste culto, Pai. Que seja um culto, Deus amado, onde o Senhor passeie sobre os lares, ó Pai, fale com cada vida, Deus toque em cada coração e fortaleça cada família, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Um bom culto, querido. Deus abençoe. Aproveite este tempo no nome santo de Jesus. Vamos louvar a Deus com um cântico. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar.
pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo. Eu te amo, te amo, oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, e são todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele, para ele, com todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, e dizer que te amo, Te amo, eu te amo, te amo, te amo. Vamos a mais um momento importante do culto. Esse é um momento de confissão. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51 e nós vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 4. Eu quero que você acompanhe comigo para que você possa entender, compreender e fazer este momento se tornar verdade em sua vida, no seu lar. Salmo 51, verso de número 1 diz assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Só Deus é capaz de todas essas coisas. Só Ele pode falar, nos repreender, nos julgar e nos colocar dentro do lugar que nós devemos ficar. Que essa palavra seja ensinamento para a sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra seja fortalecimento para a sua vida, em nome de Jesus. Curve as suas cabeças, tenha esse tempo e ore com Deus.
Maravilhoso Deus de graça, de poder, de misericórdia, te peço, Pai, neste momento, a qual o Senhor nos concede, Pai, diante do Teu poder, o perdão, ó Pai, mediante a Tua palavra, Pai. Eu abençoo, Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que se coloca neste lugar, neste momento, para ouvir a presença do Teu Santo Espírito. Meu lugar, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar. Oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Queridos, como é bom, né, ser perdoado pelo Senhor. E agora perdoados, perdoadas, nós estamos aqui pelo Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós vamos louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Teremos a oportunidade durante o tempo de louvor também de trazer os nossos dízimos e ofertas. E poder enviar, depositar na conta da igreja que aparecerá aí para você, enquanto você louve e adora ao Senhor. Que Deus te abençoe. Continue com muita alegria contribuindo na casa do Senhor. Os mantimentos continuará sendo importante neste lugar. Que Deus te abençoe e que a continuidade deste culto possa te abençoar também e o seu lar. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
fraternalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Olá meus irmãos, Igreja Metodista no Jardim Colorado e a todos que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz, e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2, a partir do versículo 1, diz assim na minha Bíblia: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra, obrigado, Senhor Deus, por esse vídeo, pela tecnologia que está transmitindo, Senhor Deus, a Tua Palavra para todas as pessoas que nos assistem, que o Senhor possa desde já falar conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo possa quebrantar e trazer revelação da graça e da glória sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, no nome de Jesus. Amém. Bem, o apóstolo Paulo está conversando com os filipenses. Se a gente for pegar a origem dos filipenses, lá na igreja de Filipos, na cidade de Filipos, o relato de Atos, capítulo 16, ele é bem enfático sobre o encontro de apóstolo Paulo com a comerciante Lídia, e ela abre a sua casa para que Paulo possa pregar o evangelho, e dessa forma ali começa a igreja de Filipos, de Filipenses. Apóstolo Paulo tem um amor, um carinho absurdo por essa igreja, e só que ao mesmo tempo aconteciam alguns problemas complicados nessa igreja e que também acontecem nos dias de hoje. Um desses problemas é a questão da unidade, a ausência, a falta de unidade. Bem, esse é um tema super atual. Inclusive, entre as igrejas metodistas no Brasil, nós temos o tema estabelecido pelo Colégio Episcopal: discípulas e discípulos no caminho da missão vivem em unidade. Então é um tema impressionante, é um tema importantíssimo, é um tema tratado na Bíblia. A Bíblia nos traz respostas sobre esse tema e que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Bem, entre aquilo que o apóstolo Paulo trouxe, entre os conceitos que o apóstolo Paulo destacou, ele destacou duas questões que resultam na falta de unidade. A falta de unidade não é bem o problema, ela é os sintomas de um outro problema. E entre essas raízes problemáticas, o apóstolo Paulo vai destacar duas nesse texto de Filipenses 2. A primeira delas é a palavra partidarismo.
Em algumas outras versões vai aparecer a palavra contenda, a palavra rivalidade, a palavra ambição egoísta, interesse pessoal, depende da versão que você está lendo. Mas eu fui estudar um pouquinho sobre essas palavras, esse texto no idioma grego, e a expressão, a palavra trazido, que se traduz por contenda, rivalidade ou partidarismo, é a palavra eritheia. E essa palavra eritheia, ela significa sentimento de rancor baseado em inveja, implicando em rivalidade. O que isso significa? É que o verdadeiro problema é a inveja. A inveja, ela resulta em sentimento de rancor e também, possivelmente, em rivalidades dentro da igreja. Por isso que isso estava prejudicando a unidade da igreja dos filipenses. Bem, eu tenho feito ao longo desse tempo de isolamento social um curso online sobre pecados, sobre a essência dos pecados, como eles se dão, o contexto histórico da tradição cristã para sistematizar a questão dos pecados, como a igreja entende isso. Né? É um curso de filosofia muito bom, que tem agregado muito ao que Deus tem falado comigo. E bem, quando nós vamos falar sobre pecado, nós precisamos entender a raiz do pecado. A raiz do pecado é o vazio que existe em cada ser humano. Todo ser humano possui um vazio dentro de si. Um vazio. No século XIX, houve um filósofo russo chamado Dostoiévski. Esse filósofo ele tem uma frase impressionante, que ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Bem, isso quer dizer que esse vazio que está dentro de todo ser humano só pode ser preenchido com Jesus. Só Deus pode resolver esse problema. Só Deus pode curar essa fenda imensa, infinita que está no coração de cada ser humano. Bem, os pecados eles não são necessariamente o vazio, mas as reações que as pessoas têm com esse vazio. Elas reagem porque elas não entendem que só Deus pode suprir o vazio. Como elas não entendem esse princípio, elas tentam fugir disso ou usar de uma outra estratégia, de alguma outra forma para poder melhorar ou pelo menos tratar esse vazio. No caso da inveja, qual que é o perfil do invejoso? É aquele perfil daquela pessoa que ela percebe, ela descobre que existe alguém melhor do que ela na vida. Todos nós, uma vez na vida, vamos nos deparar com alguém que é melhor do que nós. Alguém que é mais bonito, alguém que tem mais conhecimento, alguém que é mais talentoso, alguém que tem mais status, alguém que tem mais carisma, alguém mais generoso e que é mais humilde do que nós. E que não precisa jogar isso na nossa cara para nós sentirmos inveja. Esse é o problema do invejoso. Diferente da cobiça, a cobiça é quando eu vejo alguém melhor do que eu e aí eu cobiço, ou seja, eu desejo ter aquilo que a pessoa tem, que é escasso em mim. A inveja é diferente, ela vê que alguém é melhor do que eu, então eu desejo a ruína dessa pessoa. Se eu sou um invejoso, eu não quero ter o que ela tem, eu quero que ela seja tão ruim quanto eu. Por isso que o lema do invejoso é: se eu estou na lama, todos devem estar na lama. Isso é um comportamento muito complicado e infelizmente presente nas nossas vidas, ou dentro dos nossos relacionamentos, né? A inveja ela vai gerar alguns danos cognitivos. A inveja ela vai fazer de nós pessoas, seres monomaníacos, ou seja, nós vamos concentrar toda a nossa energia intelectual, toda a nossa intelectividade, tudo para que a pessoa invejada tenha a sua ruína. A inveja ela estreita a nossa percepção e a nossa
a forma como nós organizamos as nossas áreas intelectuais, aquilo que nós investimos e assim por diante. O invejoso geralmente é aquela pessoa que quando você conversa com ele não consegue conversar 5 minutos com você sem fazer algum comentário negativo, depreciativo de outra pessoa. Ele não consegue apenas elogiar alguém. Ele pode até elogiar, mas sempre após o elogio vai vir uma crítica pesada. Por exemplo, nossa, você viu como é que fulano é bonito? Ou como é que fulana é bonita? Ela é bonita, mas já percebeu que ela é toda arrogante? Ela é bonita, mas já percebeu que ela cuida tanto da aparência que ela esquece de cuidar da família? Esse é o tipo de comportamento do vaidoso, do invejoso. A pessoa que ela sente inveja, ela quer ver a ruína da pessoa invejada. E ela não hesita. Existe um certo nível da inveja onde a pessoa não vai hesitar em ir até as últimas consequências, a ponto de usar a própria família para convergir ou para colaborar para a ruína da pessoa invejada. E ela faz isso porque ela não consegue conviver com o próprio vazio. Ela percebe que ela tem um vazio, que ela é ruim, que ela é insuficiente. Quando ela vê alguém melhor do que ela, ou que aparentemente o vazio da outra é menor do que o dela, ela não se contenta até ver a ruína dessa pessoa. Esse é o invejoso. E isso gera rancor, isso gera rivalidade. E dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente do corpo de Cristo, gera o rompimento da unidade cristã. Bem, uma outra palavra, a segunda palavra que o apóstolo Paulo usa é a palavra vanglória, ou em algumas versões vaidade, ou ato de impressionar alguém. A Nova Tradução Linguagem de hoje traz o desejo tolo de receber o elogio. Bem, a palavra original para essas expressões é a palavra kenodotia, ou kenodotia, acho que é kenodotia, isso. E traz o significado de o estado de orgulho que não tem fundamento ou justificativa. Bem, orgulho, soberba e vaidade é a mesma coisa, são nomenclaturas diferentes para uma mesma situação. É a pessoa que também possui o vazio, porque o vazio ele está em todos os seres humanos. Mas diferente do invejoso, que ele é um pecado mais relacional, que precisa de alguém melhor do que ele para que o invejoso possa proter essa inveja e desejar a ruína da outra pessoa, o vaidoso ou orgulhoso, ele vai simplesmente negar o vazio que tem dentro de si. Eu tenho vazio, mas eu não tenho vazio. Eu nego que eu tenho vazio. Eu não sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa ótima. Eu não sou uma pessoa que tem as minhas fragilidades. Não, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Não, eu sou uma pessoa bem de vida. Não, eu não tenho problemas. Não, eu sou uma pessoa 10. O vaidoso ou orgulhoso, ele tem a necessidade de sempre se autoafirmar. Ele precisa de autoafirmação, só que essa autoafirmação não é o suficiente. Por isso ele se torna sempre uma pessoa carente da afirmação dos outros. É uma pessoa que é carente de elogio, é uma pessoa que é carente de aplauso, é uma pessoa carente de ser ovacionado, porque é uma das formas que ela foge do seu vazio. Todo orgulhoso, todo vaidoso, todo soberbo, no fundo é uma pessoa vazia, uma pessoa que tem um nada dentro de si. Ela só faz barulho. É igual se você pegar uma latinha de milho, uma latinha de mastomate, né? E você deixa ela vazia, esvazia e joga uma pedra brita lá dentro e chacoalha. Ela vai fazer muito barulho. Geralmente o orgulhoso ele faz muito barulho. E quem faz barulho provavelmente está vazio por dentro. E isso é um problema, porque o vaidoso ele perde a percepção da realidade. Ele não consegue olhar a realidade ao seu redor. Ele não consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Ele não consegue entender e discernir as coisas, porque a única realidade que importa para o vaidoso, para o orgulhoso, é si mesmo. É uma pessoa indiferente aos problemas ao seu redor, porque ele só entende que os problemas que devem ser resolvidos são os seus. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que deseja sempre ser o centro das atenções.
Esse tipo de comportamento gera prejuízo e danos na unidade da igreja. A pessoa não entende ao seu redor, ela não consegue viver em corpo, ela não consegue ter comunhão uns com os outros, porque no fundo o que importa não é os outros, e sim ela mesma. E por que importa ela mesma? Porque ela precisa fugir do seu vazio interno. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo ele estabelece esses dois problemas, essas duas raízes que resultam na falta de unidade na igreja de Filipos, ele vai também trazer o remédio, ele vai trazer a solução. No mesmo versículo 3, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O apóstolo Paulo ele mostra o erro, ele expõe o erro, mas ele traz o remédio, ele traz a solução. A primeira solução pela qual pode se resolver esses problemas e assim estabelecer saudavelmente unidade na igreja é a humildade. A humildade, o termo grego para a humildade é tapeinosis, ou tapeinosis, e é exatamente o oposto da vaidade que nós acabamos de falar. É a pessoa que, ao invés dela negar o vazio, ela entende quem ela é, ela entende as suas fragilidades, ela entende as suas fraquezas, ela não tem vergonha de assumir as suas dificuldades, ela não tem vergonha de confessar publicamente os seus pecados. Essa é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não é humilhada. Há uma diferença entre ser humilhado e ser humilde. Humilhado é quando alguma outra pessoa chega para você e fala: você não presta, você é isso, você é aquilo, você não vai dar nada na vida, você não faz nada certo, e você vive com isso e você entende isso. Humildade é diferente, é quando você entende o vazio que está dentro de você. É quando você entende a insuficiência que você é em si mesmo. É quando você entende que precisa de Jesus. A humildade aparece lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse: bem-aventurados humildes de espírito, o que algumas versões vão dizer pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a pessoa que entende a sua fragilidade, entende a sua dependência de Jesus. É a pessoa que todos os dias ela diz: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu não posso viver mais desse jeito. Porque ela sabe que a vida no vazio é uma vida de sofrimento, é uma vida sem sentido. E por isso ela tem a dependência, ela demonstra a dependência de Cristo, para que Cristo venha e cure esse vazio, para que Cristo venha e resolva e possa inundar o coração dessa pessoa e ser realmente o Senhor suficiente da sua vida. Quando nós dizemos que Jesus é suficiente, é que Ele é o único que tem a suficiência de completar, inundar, encher o nosso vazio. Quando nós somos pessoas humildes, nós contribuímos para a unidade de Cristo. Da mesma forma que a vaidade ela nos impede de termos uma realidade, a percepção da realidade, né? A humildade ela amplia a percepção da realidade. A pessoa humilde geralmente não é uma pessoa indiferente. Ela geralmente é alguém que se preocupa com o próximo e que se doa para o próximo e que não hesita, que não mede as consequências para ajudar as pessoas ao seu redor. É uma pessoa que tem compaixão e misericórdia onde quer que ela esteja. O segundo ponto é considerar os outros, né? Vamos ler lá no verso 3, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E quando a gente vai estudar o original, você traz uma expressão muito interessante. Considerar é ter uma opinião ou ter um ponto de vista. Isso é considerar. É ter um ponto de vista, ter uma opinião. Superiores é no sentido de alguém de valor excepcional. É como se eu olhasse à minha volta e eu tratasse as pessoas, como tivesse uma opinião sobre elas, uma opinião onde eu as visse com um valor excepcional.
Eu vejo que cada pessoa tem um valor especial, um valor extraordinário. Cada pessoa ao meu redor é importante e por isso ela merece um tratamento preferencial. A pessoa que considera os outros superiores a si mesma é uma pessoa que entende que as necessidades do próximo são mais importantes e urgentes do que as próprias. Às vezes, ela deixa de fazer alguma coisa para si, para poder se empenhar em fazer algo para os outros. Isso gera unidade. Ao contrário do invejoso que vê que alguém é melhor do que ele e ele deseja a ruína dessa pessoa, a pessoa que considera os outros superiores a si mesmo, ela percebe que a pessoa é melhor do que ela e por isso ela se impõe, ela se coloca a servir. Não só a pessoa que é melhor do que ela, mas todas as pessoas. Porque o apóstolo Paulo não traz acepção nesse sentido. Ela entende e ela se coloca como serva, ela se coloca como alguém que está à disposição a servir qualquer pessoa. E depois disso, o apóstolo Paulo, no verso 5, ele estabelece um padrão, né? Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem, quando a gente fala que tem em vós o mesmo sentimento, a palavra sentimento traz um sentido de planejamento refletido com ênfase na disposição ou atitude. É a pessoa que se põe em agir, é a pessoa que planeja agir, que ela se concentra em agir. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, a melhor forma de vocês viverem unidos uns com os outros é se cada um planejar e se colocar à disposição de agir igual a Jesus, de ser igual a Jesus, pois Ele é o nosso padrão. Ele, sendo Deus, não usou isso como algo para se vangloriar. Ele não foi invejoso, ele não foi vaidoso, não, ele se humilhou, ele se esvaziou, assumiu a forma humana e ele foi fiel até a morte de cruz. Este é o padrão da igreja que vive em unidade. A igreja que vive em unidade é uma igreja que vive como Jesus, que procura viver como Jesus. Uma das ilustrações que eu gostaria de usar com os irmãos, eu trouxe aqui uns cachos de uvas, né? Trouxe aqui um cacho de uva, né? E você percebe que tudo aqui é uva, não é verdade? Tudo que tem aqui é uva. Elas são diferentes umas das outras, mas elas são uvas. E elas estão unidas pelo galho, né? Elas estão unidas umas às outras pelo galho, né? E isso deve ser o corpo de Cristo. Mesmo que nós sejamos diferentes uns dos outros, assim como essas uvas, tem uva aqui mais clarinha, tem uva mais escura, uva maior, uva menor, algumas mais maduras, algumas menos maduras, né? Mas todas são uvas. E o que faz delas uvas é que elas estão ligadas à videira. Nós nunca vamos conseguir ser iguais uns aos outros, mas se nós estivermos unidos em Cristo, nós conseguiremos viver unidade. Porque eu nunca vou pensar como você. Você nunca vai conseguir pensar igualmente a mim. Mas se nós dois pensarmos como Cristo, chegamos à unidade. Eu nunca vou conseguir agir como você. Você nunca vai conseguir agir como eu. Mas se nós dois agirmos como Cristo, vamos alcançar a unidade. A unidade não diz respeito a sermos iguais, mas a estarmos unidos com Cristo. Essa é a igreja que vive em unidade. E isso só é possível se nós tivermos um novo coração. Isso só é possível se nós vivermos os nossos dias orando constantemente, como o salmista Davi, no Salmo 51, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Cria em mim um coração como o seu. Cria em mim, Senhor, as características de Cristo. Espírito Santo, me molda segundo o caráter de Cristo. Move o meu coração a ser como Jesus, porque o nosso coração é enganoso. Apenas uma cirurgia cardíaca, através de uma cirurgia cardíaca, onde nós retiramos o nosso coração e recebemos um coração novo de Cristo em nós, que nós vamos conseguir abandonar a vaidade, abandonar a inveja, abandonar as rixas, abandonar a rivalidade, abandonar a ambição egoísta, abandonar o sentimento de rancor e sermos humildes, considerando uns aos outros como superiores a nós mesmos e sermos como Jesus, no padrão de Jesus. Amém? Podemos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que assistiu esse vídeo e eu peço no teu nome que o Senhor possa vivificar essa palavra no coração de cada pessoa, que o Senhor possa trazer espírito de revelação e sabedoria sobre cada pessoa que assistiu, que o Senhor possa, no nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, continuar incomodando, continuar convencendo do juízo, da justiça e do pecado a vida de cada pessoa, para que nós possamos alcançar a estatura de Cristo, para que a gente não precise usar alguma estratégia para tratar o nosso vazio, mas que nós possamos nos satisfazer em Ti como nosso suficiente Salvador, o único que pode encher o nosso coração e resolver o nosso vazio, curar a fenda da nossa alma. No nome de Jesus eu te adoro, te agradeço e te louvo pela vida de cada pessoa que assistiu. Vivifica a tua obra, Senhor Deus, e a faça conhecida. No nome de Jesus eu oro para a tua glória. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz, graça, saudade de todos vocês. Hoje eu quero dar um recado, né, para aqueles que assinam no cenáculo. Esse mês não teve como eu entregar na igreja, né? Então, aqueles que assinam no cenáculo, querem pegar os seus exemplares, entrar em contato comigo ou passar aqui em casa para buscar, ou então eu vou marcar um horário, um dia e horário para passar na casa de vocês e deixar, tá bom? Recebam a bênção do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Que a graça, queridos irmãos e irmãs, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, com essa próxima semana, hoje e para todos sempre. Amém e amém.